No capítulo de hoje, vamos notar que João não quer apenas contar o que Jesus fez. Ele quer que entendamos quem Jesus é no íntimo. O cenário deste capítulo é uma continuação direta do conflito que vimos no capítulo 9, por causa da cura do cego de nascença. Jesus está diante daqueles que deveriam guiar o povo, mas que se tornaram seus maiores perseguidores. E é nesse contexto de tensão que ele traça uma linha divisória clara entre o pastor e os mercenários, confrontando a falsa autoridade com a verdadeira entrega. Jesus começa usando uma imagem que todos naquela época entendiam muito bem: o curral das ovelhas. Líderes políticos e espirituais eram frequentemente chamados de pastores no mundo antigo. Por isso, Jesus explicou que nem todos são pastores de verdade. Alguns são como ladrões e salteadores. E uma característica que os identifica como tal é a maneira como entram no meio do rebanho. A ideia é que existe uma porta para entrar. Nem todos que estão entre as ovelhas entram por essa porta. Alguns sobem por outras vias. Aqueles líderes religiosos do tempo de Jesus conquistaram seu lugar entre o povo de Deus, chamado aqui de ovelhas, por meio de conexões pessoais e políticas, educação formal, ambição, manipulação e até corrupção. Mas o verdadeiro pastor entra da maneira legítima e designada, através do amor, da vocação, do cuidado e do serviço sacrificial. Ele chama as ovelhas pelo nome e elas conhecem a sua voz. Isso é fundamental para nós hoje, em um mundo cheio de barulho e de pessoas tentando ditar como devemos viver. Conhecer a voz de Jesus, o nosso pastor, é crucial. Os ouvintes de Jesus não entendem a metáfora de imediato, então ele é ainda mais direto e faz a terceira declaração "eu sou" do Evangelho de João. Eu sou a porta. Essa é outra imagem da criação de ovelhas em sua época. Nos campos da Judéia, quando as ovelhas estavam longe das aldeias, elas eram recolhidas em currais improvisados, muitas vezes feitos de muros baixos de pedra ou cercas de espinhos. Esses currais não possuíam uma porta física, havia apenas uma abertura. À noite, após recolher todo o rebanho, o pastor literalmente se deitava no chão, atravessado na abertura da entrada. Qualquer pessoa ou animal que quisesse entrar ou sair teria que passar por cima do corpo do pastor. Ele se tornava o guardião físico e uma barreira viva. Ao dizer "eu sou a porta", Jesus está afirmando que não existe outro acesso para a segurança e para a vida plena, senão através dele. Quem entra por Jesus encontra salvação e liberdade. Os líderes infiéis e ilegítimos vêm para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para trazer vida abundante ao seu povo. A palavra grega para abundância é perissós, que tem um significado matemático e geralmente denota um excedente, o número que ultrapassa a medida esperada. Por exemplo, se você precisa de 10 e recebe 15, esses 5 extras são o perissós, o excedente. A promessa de Jesus é de uma vida que transborda, que sobra, que vai além da nossa capacidade de conter. Depois, Jesus sobe o tom e faz a quarta declaração, "eu sou", e que define o cristianismo. Eu sou o bom pastor. Ele cumpre o ideal de cuidado pastoral para com o povo de Deus, conforme ilustrado no Antigo Testamento e naquela cultura. Jesus diferencia o pastor do mercenário. O mercenário é aquele que trabalha apenas pelo dinheiro. Quando o lobo aparece, ele foge, porque as ovelhas não são dele. Mas o bom pastor não foge. Jesus diz claramente que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Notem a diferença. Ele não perde a vida por um acidente ou um descuido. Ele a entrega voluntariamente. Jesus ainda fala sobre ter outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele está falando de nós, que não somos judeus. O plano dele sempre foi criar um só rebanho de um só pastor. É uma mensagem de inclusão e de unidade debaixo da sua autoridade.
Por causa dessas palavras de Jesus, acontece uma divisão entre os judeus. Alguns dizem que ele está louco ou tem um demônio, enquanto outros lembram do milagre e dizem que um demônio não abriria os olhos de um cego de nascença. O versículo 22 fala sobre a festa da dedicação. Essa celebração, também chamada de Hanukkah, celebrava a vitória sobre a profanação do templo cometida pelo rei Antíoco Epifânio. Após 3 anos de resistência, os judeus reconquistaram o local sagrado, realizando sua purificação e rededicação a Deus em meados de 165 a.C. É uma festa que exalta a preservação da fé e a restauração do culto verdadeiro em Jerusalém. Durante a celebração dessa festa da dedicação, em pleno inverno ou talvez num tempo chuvoso, Jesus passeia no templo no Pórtico de Salomão. Esse pórtico era uma construção nova que os judeus acreditavam que nessa seção específica continha as fundações originais do templo construído por Salomão. Era um local monumental, projetado para oferecer abrigo contra o sol forte e contra as tempestades e o inverno. Ali, Jesus é cercado pelos judeus, que exigem uma resposta definitiva sobre ele ser ou não o Messias. Jesus responde que já havia demonstrado isso através das suas obras, mas eles não creem porque não pertencem ao seu rebanho. Ele explica que suas ovelhas têm 3 características claras. Elas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Como recompensa por essa conexão, Jesus garante que elas têm uma vida eterna e uma segurança absoluta, afirmando que ninguém pode arrancá-las de suas mãos, pois elas estão protegidas pelo poder supremo do Pai. Jesus então confronta a incredulidade daqueles judeus, afirmando algo que para eles era uma grande blasfêmia: eu e o Pai somos um. Nesse momento, eles tentam apedrejá-lo, porque entendem exatamente que ele está afirmando ser Deus. E de fato, Jesus não foi apenas um bom mestre ou mais um profeta, como às vezes ouvimos por aí. Ele se apresentou como sendo a própria divindade em forma humana, o pastor que conhece cada uma das suas ovelhas e que tem poder tanto para dar a vida quanto para tomá-la de volta na ressurreição. Diante da ameaça de apedrejamento por se declarar um com o Pai, Jesus questiona aqueles judeus, usando a própria lei deles, citando Salmo 82, versículo 6, onde juízes humanos são chamados de deuses, Elohim, não porque possuíssem natureza divina, mas porque ocupavam o lugar de Deus na terra ao proferir sentenças baseadas na lei de Deus. Eles eram representantes da autoridade divina. Jesus argumenta que, se a Escritura usa esse termo para homens falhos, quanto mais ele, que foi santificado e enviado pelo Pai, tem o direito de se dizer Filho de Deus. Ao citar o Salmo, Jesus colocou os judeus em um beco sem saída. Se as Escrituras dão um título de honra a juízes injustos, eles não podem se escandalizar porque Jesus, que faz as obras do Pai, reivindica sua autoridade real. Ele apela para que olhem para as obras que ele faz. Se elas refletem o caráter do Pai, eles deveriam crer nelas, mesmo que não crescem nas suas palavras. Após esse embate, Jesus se retira para além do Jordão, retornando ao lugar onde João Batista batizava no início. Ali ocorre um belo fechamento de ciclo. Muitos que haviam ouvido as pregações de João reconhecem que, embora ele não tenha feito milagres, tudo o que ele profetizou sobre Jesus era a mais absoluta verdade. Enquanto os líderes religiosos no templo o rejeitaram, o povo simples do deserto reconheceu e creu no Messias. Mateus, Marcos e Lucas nos mostraram o caminho de Jesus até a cruz. João 10 nos revela o coração de quem estava nela. Um pastor que nos chama pelo nome, que entende as nossas dores e que selou com seu próprio sangue a promessa de que nunca, em tempo algum, nos deixará sozinhos.
E no próximo capítulo, Jesus vai nos mostrar que o seu relógio não segue o nosso. Ele permite que o túmulo se feche para provar que ele é a própria ressurreição e a vida. Venha descobrir por que 4 dias de atraso não são nada para quem tem a eternidade em suas mãos. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!